Você sabia que o câncer de colo corresponde no Brasil ao terceiro tumor mais incidente entre todos os cânceres? Entre 2023 e 2025, o Brasil registrou aproximadamente 45.630 novos casos. Isso corresponde a um risco estimado de 21 casos a cada 100 mil habitantes. As maiores taxas de incidência entre homens e mulheres são observadas na região sudeste. Mas o que é isso, afinal? Hoje, eu, Letícia e mais 3 colegas aqui presentes, iremos apresentar um pouco mais sobre o adenocarcinoma de colo. Olá, queridos ouvintes, eu me chamo Kívia. Me chamo Fagner. Oi, pessoal, me chamo Yarla. Todos nós somos estudantes do curso de enfermagem da UFRN e estaremos discutindo sobre aspectos relevantes aqui em mais um Pod Pato. Hoje vamos conhecer a história do Seu Josias, um senhor de 52 anos que procurou atendimento médico após perceber sangue vivo nas fezes há cerca de 2 meses. Além disso, vinha sofrendo com a alternância entre diarreia e prisão de ventre. Ele teve uma grande perda de peso sem motivo aparente, sentia fraqueza e dores abdominais. Josias é hipertenso e pré-diabético, já foi fumante e tem uma alimentação pobre em fibras. Seus exames laboratoriais apresentaram alterações significativas. No hemograma mostrou anemia, com queda na hemoglobina, hematócrito e nas hemácias. O ferro sérico estava baixo, mas a ferritina elevada, indicando uma anemia de doença crônica, comum em inflamações prolongadas como câncer. Também foi observada a plaquetopenia, um baixo nível de plaquetas, possivelmente uma resposta do organismo ao tumor. No leucograma, houve um aumento discreto de leucócitos e neutrófilos, marcando uma inflamação ativa e queda nos linfócitos, o que pode refletir um desequilíbrio imunológico. Um detalhe que chama atenção: ele tem histórico familiar de câncer. O pai faleceu jovem por câncer gástrico e o irmão tem pólipos intestinais. Após análise de exames, Seu Josias foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon. O adenocarcinoma de cólon é um tipo de neoplasia maligna que se origina nas células epiteliais glandulares da mucosa do cólon. O processo de transformação maligna geralmente se inicia a partir de pólipos adenomatosos, lesões inicialmente benignas que, ao longo de anos, podem acumular mutações genéticas e se transformar em adenocarcinomas. O adenocarcinoma pode surgir em qualquer porção do cólon, sendo mais frequentemente diagnosticado no cólon sigmoide e no cólon ascendente. Um aspecto super relevante acerca desse câncer, diante da alta incidência no nosso país, é pensar sobre os fatores de risco, ou seja, o que pode contribuir para que o indivíduo venha a desenvolvê-lo. Alguns fatores, como a idade superior a 50 anos, parentes de primeiro grau com câncer do intestino, síndromes genéticas, como a polipose adenomatosa familiar e outras síndromes hereditárias. Doença inflamatória crônica do intestino, como a colite ulcerativa ou doença de Crohn. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uma dieta desbalanceada, o tabagismo e a obesidade. Todos esses são aspectos que podem sim influenciar na incidência do câncer coloretal. Como observado no quadro clínico do Sr. Josias, que Fagner muito bem apresentou, ele apresenta aspectos como a idade e alguns familiares com histórico de câncer, como seu pai, que faleceu de câncer gástrico, e seu irmão mais velho, que apresentou diagnóstico de pólipos adenomatosos, um sinal pré-canceroso. Além disso, seu Josias é um ex-fumante e seus hábitos alimentares envolvem o consumo de gordura animal, carne vermelha e deficiência na ingestão de fibras. Ou seja, seu Josias já apresentava muitos fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer. E depois que nós conhecemos todos esses fatores de risco, que a maioria estão ligados realmente ao nosso estilo de vida ou à genética, é impossível não se perguntar: tá, e o que eu posso fazer com essa informação? É aí que vai entrar a parte mais importante dessa conversa que nós estamos tendo, a prevenção. Porque se entender os riscos é o primeiro passo, saber como agir para evitá-los é o que realmente pode fazer a diferença no prognóstico. Para prevenir o câncer coloretal, deve-se buscar uma dieta que inclua legumes, verduras e frutas, carotenoides que
que são frutas e vegetais com pigmentação natural, como cenoura, beterraba, além de fibras e a atividade física, que é indispensável. O estilo de vida que cada pessoa leva pode influenciar bastante na sua saúde quando falamos do adenocarcinoma de cólon. Uma das observações que vemos é que pessoas acometidas têm um consumo maior de carnes vermelhas e carnes processadas. Além disso, o consumo de gordura animal também, somando a uma dieta pobre de legumes, vegetais, frutas e de fibras, que são essenciais para uma dieta adequada. O consumo de carnes vermelhas vai favorecer uma mudança bioquímica celular e do DNA intestinal, o que vai ativar mecanismos cancerígenos, e isso aumenta as chances de desenvolver um câncer intestinal no futuro. Agora, mesmo com todos esses cuidados que a gente pode e deve tomar na prevenção, sempre é importante lembrar de uma coisa: prevenir não é uma garantia absoluta. Por isso vem uma etapa tão essencial quanto, talvez até complementar, que é o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo a gente descobre, maiores são as chances de um tratamento eficaz e menos agressivo, não é mesmo, Fagner? Sim, com certeza, Kívia. O protocolo de rastreamento para o câncer do intestino, mais utilizado para a população de risco baixo e moderado, é a realização anual da pesquisa de sangue oculto nas fezes e o rastreamento bioquímico pelo marcador CA, que é o marcador tumoral mais utilizado para detectar o câncer de cólon e deve ser medido no início do estudo. Altos níveis de CA estão correlacionados com mau prognóstico, e os níveis de CA após o tratamento são úteis na detecção de recorrência da doença. Além disso, pode ser realizado também uma colonoscopia. Talvez esteja surgindo a dúvida para vocês: como é realizado esse exame? Bem, a colonoscopia é um exame que permite a visualização interior de todo o intestino delgado e o intestino grosso, por meio de um aparelho flexível, com iluminação e uma câmera na extremidade, bem na ponta. Para que o procedimento possa ser realizado, é necessário que o paciente faça uma limpeza intestinal adequada, deixando o intestino totalmente isento de resíduos fecais. Para isso, deve-se seguir uma dieta recomendada e associada ao uso de laxantes e medicamentos que facilitará a limpeza intestinal. Essa preparação, ela já se inicia em casa, dando continuidade na unidade clínica. Assim que a preparação estiver completa, o exame será realizado. Durante o exame, é possível a remoção de pólipos e a realização de biópsias para análise histopatológica. O procedimento ele é realizado sob sedação, o que reduz o desconforto e a dor do paciente. O exame de colonoscopia, ele nada mais é do que um teste de rastreamento, considerado padrão ouro, que ela é indicada quando houver. Pacientes com risco médio, o exame pode ser realizado aos 45 anos e continuar até os 75 anos de idade. Quando o paciente chega ali entre os 76 anos e 85 anos, é ideal individualizar e levar em consideração a saúde geral do paciente, assim como a história de rastreamento anterior, né? Pacientes com parente de primeiro grau com câncer diagnosticado antes dos 60 anos, eles devem ser, sim, submetidos à colonoscopia, a cada mais ou menos 5 anos, iniciando aos 40 anos ou 10 anos antes da idade em que o parente foi diagnosticado. O que ocorrer primeiro? Pacientes com condições de alto risco, como, por exemplo, a colite ulcerativa e síndromes genéticas, eles são rastreados com orientações bem específicas, que vai depender de cada caso e o médico irá orientar melhor. Então, o diagnóstico já foi feito, mas vale ressaltar, muitas vezes, esse primeiro diagnóstico, que vai ser baseado em exames de imagens ou marcadores tumorais, não vai revelar tudo. Ele vai indicar que tem um câncer ali, mas ele não mostra em que estágio a doença já está. Essa resposta em relação ao estágio em que o câncer se encontra só vai ser dada depois, quando o paciente for encaminhado para uma unidade especializada em oncologia, onde são feitos exames mais detalhados. Entender esse estágio é fundamental, porque é isso que vai guiar as decisões sobre o tipo de tratamento, a urgência com que ele deve começar e as chances de sucesso. Com certeza, Kívia, esse é um aspecto super relevante para a gente abordar. Assim como acontece em outros tipos de câncer, o câncer coloretal também é classificado usando o sistema de estadiamento chamado TNM, que foi criado pelo American Joint Committee on Cancer,
Esse sistema avalia 3 pontos importantes. O T, que indica o tamanho e a profundidade que o tumor primário atinge na parede intestinal. O N, que mostra se há comprometimento de linfonodos próximos, ou seja, se o câncer já se espalhou para os gânglios linfáticos da região. E, por fim, o M, que avalia se o câncer se espalhou para órgãos distantes, que a gente chama de metástase. Baseado nesses 3 aspectos, conseguimos classificar o câncer coloretal em diferentes estágios. No estágio 0, o câncer está apenas na camada mais superficial da mucosa, sendo chamado de carcinoma in situ. No estágio 1, o tumor já invadiu as camadas mais internas do intestino, mas ainda não atravessou completamente a parede. Quando o câncer cresce além da parede muscular do intestino, mas ainda não atingiu os linfonodos nem órgãos distantes, a gente está falando do estágio 2. No estágio 3, o câncer já atingiu linfonodos regionais, mas ainda não há metástase distante. E, por fim, no estágio 4, o câncer se espalhou para órgãos distantes, como fígado, pulmão, peritônio, ossos ou outros locais, ou seja, houve metástase distante. Essa classificação em estágios, assim como os eventos que acontecem em cada um deles, pode ser consultado no próprio site do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Lá, inclusive, há uma tabela bem detalhada que mostra como o estadiamento TNM se relaciona com cada fase do câncer coloretal. Agora que a gente entende como o câncer coloretal é classificado em estágios, fica mais fácil perceber por que isso é tão importante. É justamente essa informação que vai guiar o tipo de tratamento indicado. Cada estágio exige uma abordagem diferente, que pode ser mais ou menos agressiva, mais ou menos complexa e influencia bastante no prognóstico do paciente. Vamos falar agora sobre as possibilidades de tratamento e como elas são escolhidas. Normalmente, a ressecção cirúrgica, ou seja, a retirada do tumor, é utilizada como tratamento de primeira linha para o adenocarcinoma de cólon localizado. No entanto, não é a única opção. A escolha do melhor tratamento depende do contexto clínico de cada paciente, considerando fatores como o tamanho da lesão, sua localização, o nível de diferenciação tumoral, o estágio da doença, além de aspectos como a condição clínica geral do paciente. Por isso, o plano terapêutico deve ser sempre individualizado e avaliado por uma equipe multiprofissional, especialmente pelo médico oncologista. Nos estágios iniciais, quando o tumor ainda está muito restrito, a cirurgia costuma ser suficiente, com a remoção do tumor ou a excisão local. À medida que a doença se torna mais invasiva, é necessário a realização de um procedimento denominado colectomia parcial ou hemicolectomia, que consiste na retirada de um dos lados do cólon, direito ou esquerdo. Em quadros mais graves, há a retirada de toda a porção do cólon, chamada colectomia total. Em alguns casos, além da cirurgia, há associação com a quimioterapia. Quando o tumor envolve um maior risco de recorrência, mesmo que ainda localizado, o tratamento pode incluir quimioterapia adjuvante para reduzir a chance de câncer voltar. E em casos precoces e bem específicos, com determinadas características genéticas do tumor, a imunoterapia pode ser uma alternativa. Quando o câncer já alcançou os linfonodos, a abordagem é mais agressiva. A cirurgia continua sendo o ponto de partida, mas a quimioterapia se torna indispensável. E se o tumor estiver muito aderido a outros órgãos, pode-se iniciar com quimioterapia ou imunoterapia antes da cirurgia, numa estratégia chamada de tratamento neoadjuvante, para que ocorra menos danos ao órgão. Nos casos mais avançados, com metástases, o tratamento é voltado principalmente para o controle da doença e alívio dos sintomas. A cirurgia só é indicada em situações específicas, como obstrução intestinal ou quando as metástases são poucas e irressecáveis. A boa notícia é que os avanços na oncologia têm ampliado bastante as possibilidades terapêuticas, melhorando o controle da doença e a qualidade de vida dos pacientes, né, Kívia? Com certeza, Fagner. Mas então, vamos imaginar que o tratamento escolhido para uma situação específica foi a cirurgia, como por exemplo, uma colectomia parcial ou total. Nesse contexto, é muito importante lembrar, gente, que retirar parte ou todo o intestino grosso não é algo pequeno. Vai impactar diretamente o dia a dia do paciente, desde a sua alimentação até o funcionamento total do corpo. Aí vem uma pergunta muito importante que precisamos tratar ainda aqui nesse podcast. E depois da cirurgia, quais vão ser os cuidados? Como é a adaptação? Vamos conversar agora sobre o que acontece no pós-operatório e como é a vida após uma colectomia. Bom, Kívia,
Esse tipo de cirurgia, ele costuma impactar bastante o estilo de vida do paciente, como você disse. E por isso, o acompanhamento da enfermagem no pós-operatório é fundamental. Primeiramente, é válido ressaltar que a colectomia não resulta necessariamente na criação de um estoma. Apenas contextualizando um pouco o conceito de estoma. O estoma, ele é uma abertura cirúrgica feita na parede abdominal, por onde parte do intestino ele é exteriorizado, para permitir a eliminação de fezes ou gases, quando o trânsito intestinal normal não pode ser mantido. Pode ser temporário ou definitivo, a depender das condições clínicas do paciente e do tipo de cirurgia realizada. Em muitos casos, especialmente nas colectomias parciais, com reconstrução do trânsito intestinal, o estoma pode não ser necessário. Em alguns casos, o paciente sai da cirurgia com o estoma, como a colostomia. E aí os cuidados exigem ainda mais atenção. O enfermeiro, ele orienta sobre a higienização correta, a troca da bolsa coletora e a prevenção de lesões na pele ao redor. Além disso, é essencial ajudar aquele paciente a se adaptar à nova realidade, promovendo autocuidado com segurança e autonomia para ele continuar suas atividades cotidianas. A alimentação é também um quesito muito importante que precisa ser cuidadosamente reintroduzido. O enfermeiro, ele acompanha a tolerância do paciente aos alimentos, observa possíveis sinais de desconforto, como náuseas e distensão abdominal, e, em conjunto com o nutricionista, ele orienta sobre uma dieta equilibrada, especialmente se houver mudanças no hábito intestinal. Por fim, vale destacar o papel do enfermeiro na parte educativa e emocional, porque uma cirurgia como a colectomia pode afetar principalmente a autoestima do paciente, gerar dúvidas e inseguranças. Por isso, o enfermeiro atua como apoio, escutando, acolhendo e preparando o paciente e a família para o autocuidado no domicílio, para o uso de estoma quando necessário e para o retorno à rotina com mais confiança e qualidade de vida. Bom, queridos ouvintes, estamos chegando ao fim desse episódio e durante ele nós falamos sobre muitas coisas, desde os fatores de risco até o tratamento e o impacto na vida do paciente. E quando olhamos para os dados mais recentes, fica claro, esse tipo de câncer vem crescendo e com ele cresce também a nossa responsabilidade como profissionais de saúde. Isso mesmo, Fagner. Para quem é da enfermagem, isso significa estar cada vez mais preparado, não só tecnicamente, mas também com um olhar atento para a escuta, para o acolhimento e para a educação em saúde. Porque quanto mais a gente entende a doença, mais capaz a gente é de orientar, prevenir e cuidar de forma integral. Muito obrigada por acompanharem esse episódio até aqui. Nós esperamos de verdade que ele tenha te feito refletir, aprender e principalmente se sentir ainda mais parte do compromisso com o cuidado. Até o próximo Pode Pato!